Bom, boa tarde. Meu nome é Raquel, né? Como a Márcia já falou, acho que a maioria me conhece, né? Eu sou da PIB desde sempre, né? Filha da Deise Gomes, que também, né? Acho que a maioria conhece. E minha tia Nilceia está aí também, minha tia Denise, que eu tenha visto assim, né? Da família, e mais todas as irmãs, muitas que me pegaram no colo, né, que conhecem bastante também aí da minha vida, da minha trajetória. E como, né, foi apresentado também, eu hoje sou psicóloga, né, atuo na área clínica, né, no atendimento clínico, nos processos terapêuticos, né, e eu sigo uma abordagem, né, uma linha, né, digamos assim, da psicologia, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então, é uma linha terapêutica, né? Como eu disse, que tem uma premissa assim, fundamental de pensar, né, de entender que os pensamentos, as emoções que a gente vivencia, os comportamentos, eles estão, né, associados um ao outro e eles são influenciados não exatamente por um evento desencadeador, mas pela forma que a gente interpreta esse evento. Então, eu vou falar um exemplo, e aí, nesse momento, eu vou pedir para duas pessoas, quando eu perguntar, se quiserem, né, voluntariamente responder, né, depois que eu falar o exemplo, o que foi que pensou, tá bom? Então, para exemplificar isso que eu estou falando, vamos pensar na seguinte situação. Você está no mercado, eu vou usar a Márcia como exemplo, tá bom, Márcia? Você está no mercado e ali no Princesa, em frente à igreja, tá? Fazendo suas compras, quando você avista a Márcia. E aí a Márcia continua a fazer o que ela estava fazendo, não fala com você e segue o que ela tem que fazer. Eu queria perguntar o que você pensa nesse momento. Duas pessoas podem falar? E a Márcia não me viu, deixa eu falar com ela. Porque ela não. Bom, eu iria pensar o Sem seguinte, ela problemas, não eu me ia viu, vou dar um diretamente oi. falar com ela. Sem problema, que ela não me visse, mas eu iria diretamente falar com ela. Estou aqui. Tá. Então, alguém falou, ela não me viu, né? Eu falaria isso, ela não me viu, vou lá dar um oizinho, um tchauzinho. Certo. Se for igual a mim, que eu sou... Não percebo. Mas ela viu, né? Mas ela viu, Raquel. A gente não tem como precisar se ela viu, mas no seu entendimento, daria para ela ter te visto, tá? Daria para ela ter te visto, então você não tem certeza. Só que você pensa alguma coisa nesse momento. Um desses pensamentos... Valéria, estou vendo levantar o dedo. É metida. Então tá, então minha tia falou uma possibilidade, é metida. Quem mais? Ela pensaria, não me viu. Eu acho que ela não está querendo falar. Não está querendo falar. Ok. E a Valéria estava levantando o dedo. Eu pensaria da mesma forma, não está a fim de falar, porque às vezes acontece comigo. Eu posso ver, eu sei que é um defeito, mas eu não estou num bom momento, então eu não quero conversar. Ok, tá bom. Então eu vou elencar aqui 3, né, possibilidades das que vocês falaram. Uma possibilidade é a Márcia não me viu, é uma possibilidade. A outra possibilidade, ela não está querendo falar, Márcia não está querendo falar. E a outra possibilidade é metida, não falou comigo. E aí, o que a gente pode pensar? Que esses pensamentos, eles podem estar associados a uma emoção, né? Então, no momento que eu penso, a Márcia não me viu, possivelmente eu vou ter uma emoção neutra, eu não vou... isso não vai modificar ali necessariamente o meu humor. E aí eu vou
de uma maneira neutra, eu vou pensar, não, então eu vou lá falar com ela não me viu, ou então, tudo bem, ela não me viu, eu vou seguir aqui fazendo as minhas coisas também, e ok, sem maiores, né, questões quanto a isso. A outra possibilidade é, a Márcia não está querendo falar. E aí, ela não está querendo falar, pode gerar em mim um certo incômodo, novas perguntas, mas será que ela não está querendo falar comigo por quê? Eu fiz alguma coisa para ela? Será que está chateada comigo? E isso pode me causar uma certa angústia. E a partir dessa angústia, né, eu posso ter um comportamento de ficar ruminando aquilo ali no meu pensamento por vários dias, ou eu posso, né, procurar a Márcia para tentar entender, por estar incomodada com aquela sensação, e a outra é a Márcia metida. Bom, quando a gente, né, se a gente está nessa situação e pensa, a Márcia metida, muito provavelmente a emoção que a gente vai vivenciar ali vai ser de raiva, né? Então, a gente vai ter uma certa raiva por uma pessoa que está sendo metida com a gente, snob, enfim. E aí eu posso ter o seguinte comportamento. A partir de hoje eu não falo mais com a Márcia, porque, né, ela me viu, não falou comigo, isso me deixou com raiva e eu não falo mais com a Márcia. Então, vocês concordam que o evento foi o mesmo? A situação foi a mesma, né? Foi estar no supermercado fazendo compras, ver a Márcia e a Márcia não falar comigo. Porém, a gente teve respostas diferentes, respostas do que pensaria, ou seja, formas de interpretar esse evento diversas. Então, essas formas diversas, elas influenciaram na nossa emoção. Então, enquanto umas tiveram uma emoção neutra, outras tiveram uma angústia, outras tiveram raiva, dentre outras possibilidades. E essas reações levaram também a comportamentos diferentes. Então, enquanto uma simplesmente continuou as suas compras tranquilamente, outra ficou ruminando aquele pensamento por dias, por muito tempo, e outra ficou com raiva, e a raiva levou ao comportamento de deixar de falar com a Márcia, de cortar relações com ela. Certo? Então, essa seria a premissa, né, do entendimento da terapia cognitivo-comportamental. Então, o que é, né, a ideia, então, relacionada a isso? É que a gente consiga identificar esses nossos pensamentos automáticos e avaliá-los e perceber o quanto eles realmente estão coerentes com a realidade, né? O quanto eles, na verdade, estão ligados a uma crença nossa, né? Porque a gente vai pensar, essa forma de interpretar, ela vai estar relacionada ao nosso sistema de crença. Por isso que a gente viu respostas diferentes. E não é uma questão de resposta certa ou errada, por quê? Porque, na realidade, ninguém sabe por que motivo a Márcia não falou. Então, para todas essas possibilidades, foram hipóteses. Nada é uma verdade, porque a gente não sabe, de fato, o que levou a Márcia a não responder. Sendo assim, talvez seja possível a gente avaliar esse nosso pensamento. Então, se eu estou com um pensamento de que a Márcia é metida, isso me leva a ter raiva, isso me faz não falar mais com ela, eu posso reavaliar esse meu pensamento, pensar em outras possibilidades, como a gente citou aqui, as outras possibilidades. Ela pode estar cansada, ela pode estar pensando em outra coisa, ela pode ter se distraído, ela podia não estar num dia legal para falar, dentre outras opções. E sendo assim, isso traria menor desconforto para a gente, porque a gente não teria aquela emoção de raiva, a gente conseguiria gerenciar isso e experimentar emoções mais agradáveis e comportamentos mais funcionais. Porque, imagina, a gente teria, né, aí a reação de não falar mais com a Márcia, enquanto que a gente poderia simplesmente continuar, manter uma relação, avaliar, né, quantas outras vezes ela falou, quando teve oportunidade, que talvez tenha sido uma situação isolada, né? Então, como eu disse, essa nossa forma de pensar, ela vai estar relacionada ao nosso sistema de crenças.
E esse sistema de crenças ele vai sendo formado ao longo do nosso desenvolvimento, principalmente ali na infância, e vai estar relacionado, né, a experiências que a gente viveu, a coisas que foram ditas, e isso foi formando crenças, né, na gente. Isso que a gente pensou ali rápido, a Márcia é metida, ou a Márcia não quis falar comigo. Por que a Márcia não quis falar comigo? Seria um pensamento automático, um pensamento que vem assim rapidamente, mas ele pode estar relacionado a uma crença intermediária, que poderia ser, por exemplo, as pessoas nunca falam comigo, e as pessoas falam comigo está ligado a uma crença mais profunda de ninguém gosta de mim, de uma crença central de desvalor, de que eu não mereço. Então, a ideia na TCC é pensar um pouco, né, nesse nosso sistema de crença, verificar aquilo que está desajustado, né, digamos assim, que está disfuncional, que está atrapalhando a nossa vida, o nosso cotidiano, e que podem ter outras interpretações mais adaptativas, mais ajustadas, né, e que, consequentemente, nos dão mais conforto, né? A gente consegue viver de uma maneira melhor, mais equilibrada. Então, algumas pessoas vão dizer: eu quero mudar o meu comportamento de impulsividade, né? De responder na lata, digamos assim. Mas muitas vezes esse comportamento ele está ligado a uma maneira que a gente pensa, né? A uma maneira do nosso pensamento diante de determinada situação, da nossa interpretação daquilo, tá bem? Então, essa é mais ou menos explicando para vocês o que é a terapia cognitivo-comportamental. E aí, a gente, né, hoje está pensando no tema da ansiedade, que nos últimos tempos, né, já tem sido aí um tema de grande relevância. A gente já vive, né, há um bom tempo numa sociedade que acelerou tudo, né? E que a gente passou a ter muitas demandas, e tudo isso, né, são fatores que desencadeiam, que podem desencadear os quadros de ansiedade. Assim como que a gente tem vivenciado aí do Covid, né? Afinal de contas, a gente vive uma situação de medo, de preocupação, de incertezas, né? Que mexem com todos nós nesse sentido. Mas é importante também a gente pensar que a ansiedade por si só, ela não é necessariamente algo negativo, né? A ansiedade é um estado emocional que faz parte do ser humano, né? Então, a gente tem, às vezes, a tendência de categorizar, né, emoções como positivas e negativas, e não necessariamente. Todas elas fazem parte do ser humano, né? Dentro daquilo que nós acreditamos, né? Nós fomos formados por Deus com esse conjunto de emoções, e elas têm funções, né? Então, quando a gente sente medo, esse medo ele não necessariamente é uma emoção negativa, mas tem a sua função, tem a função de nos proteger de um perigo. O nojo nos protege, né? Porque se a gente não sentisse o nojo, por exemplo, de uma comida estragada e comesse a comida, a gente passaria mal. Assim como a tristeza, né? Ela nos faz refletir que algo, né, não está legal, que a gente precisa mudar a direção. Então, as emoções elas são necessárias. A questão é quando elas estão em desequilíbrio, né? Quando se torna demais, e isso traz outras repercussões, como no caso da ansiedade, que ela tem uma função de nos proteger, né? De nos fazer pensar em algumas situações, antecipar algumas situações de uma maneira que antecipe, né, esses perigos, e a gente consiga, de alguma maneira, se proteger. No entanto, quando isso se torna disfuncional, ou seja, quando a gente passa a ter uma preocupação excessiva,
quando a gente passa a ter sintomas, né, dessa ansiedade que são mais nocivos do que o próprio evento, né, que a gente está pensando, que a gente está se preparando ali de alguma forma, isso aí já se torna, já deixa de ser algo sadio, né? Então, muitas vezes a gente começa, como eu disse, a ter preocupações excessivas por muito tempo, alguns sintomas fisiológicos, como taquicardia, né? Então o coração acelerar, tremor, suor, inquietação, isso, né? Sintomas que não estão associados a alguma doença, né? Mas que a gente está sentindo ali por conta de estar experimentando, né, essa ansiedade disfuncional. E isso começa a trazer prejuízos. Então, vai trazer prejuízos nas atividades de trabalho, nas atividades sociais, nas atividades da rotina, no sono, né, dificuldade de dormir, dificuldade de permanecer dormindo. A gente vai passar por experiências ao longo da vida, ninguém está... ninguém, né, vai escapar dessa situação de passar por eventos que vão nos deixar, né, um pouco mais ansiosos. Não tem como. E como a gente falou anteriormente, a própria situação da pandemia que a gente está vivendo, né, coloca praticamente todos nós num estado de alerta e de ansiedade. Porém, isso não necessariamente significa um transtorno de ansiedade. Então, muitas vezes a gente fala, né, um pouco sobre isso e pensa se já pode ter um transtorno, alguma coisa assim, e não necessariamente, né? Os transtornos de ansiedade, eles, de fato, são transtornos frequentes, né, que a gente tem visto aumentar, mas eles precisam corresponder a uma série de requisitos para ser considerado um transtorno. E isso, né, o psiquiatra, o médico, que avaliam e que diagnosticam com base em manuais diagnósticos, né? E, além disso, não é só um tipo. Então, a gente tem aí pelo menos 7 transtornos de ansiedade descritos, né, no manual de diagnósticos, e que cada um tem a sua peculiaridade, mas todos eles são englobados aí em transtornos de ansiedade. Nesses casos, né, quando aquilo que a gente estava falando, quando esses sintomas de ansiedade começam a se tornar muito frequentes, exacerbados, quando eles estão trazendo prejuízo, né, para o seu dia a dia, é muito importante que se procure, né, ajuda médica, que pode, em alguns momentos, ser necessário aí, o tratamento medicamentoso, pode acontecer, e muitas vezes vai associar isso à psicoterapia, por exemplo, né? Então, é fundamental que se procure a ajuda médica. Bom, e aí a gente pode pensar um pouco, né, em nós, né, cristãs, passando por essa situação. Se, né, os cristãos passam por isso, pela ansiedade, algumas irmãs já deram um exemplo de que experimentaram momentos onde se sentiram, né, mais ansiosas. E para mim fica muito claro que é coisa de crente também, digamos assim, né? Estar ansioso, porque na Bíblia, né, como a Márcia citou aí em alguns momentos onde a Bíblia fala sobre ansiedade, se a Bíblia fala sobre ansiedade é porque ela existe e é porque estamos suscetíveis a ela. Então, faz parte do ser humano, como eu disse, faz parte de um funcionamento sadio, até que isso se torne de uma maneira exacerbada, aumentada e possa se tornar patológico. Então, a gente vê, por exemplo, ali na história de Jó, né,
alguns momentos onde ele fala sobre não estar conseguindo dormir, sobre estar o tempo todo pensando nos problemas que ele está vivendo, porque ele, de fato, estava vivenciando uma situação muito difícil, né? Mesmo que ele não tenha se colocado, né, contra Deus, mas ele experimentou as sensações humanas daquela aflição que ele estava vivendo. E aí, a gente vai encontrar, né, ali em Mateus 6, 25 a 34, eu vou ler aqui para as irmãs, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu acho essa parte aqui bem interessante, né? Porque a preocupação, né, essa ansiedade, como a gente falou, que ela vai ter uma função ali de antecipar perigos e de nos proteger e de nos preparar para as situações, mas a gente precisa, né, considerar que a preocupação por si só, a ruminação daquela preocupação, como na Bíblia mesmo está dizendo, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, se torna algo desnecessário, né? Então, a gente tem um convite a descansar dessas preocupações porque a gente não tem, de fato, esse controle. E aí a gente pode pensar, então, algumas coisas, né? Algumas estratégias que podem nos ajudar. Uma delas tem a ver, né, com aqueles exemplos que eu dei no início, que seria a gente estar avaliando os nossos pensamentos. Então, verificar se aquilo que a gente está se preocupando, né, digamos assim, que a gente está ansioso, realmente corresponde a todo esse perigo, né, a todo esse perigo, porque essa sensação de perigo iminente, ela vai ativar, né, o nosso organismo, e aí a gente passa a ter essas reações fisiológicas, como suor, como a taquicardia. Porém, como a gente conversou, em alguns momentos isso é essencial. Então, eu preciso ficar alerta, por exemplo, se eu vou atravessar a rua, eu tenho que estar alerta para correr, se for o caso, se for necessário, mas muitas vezes esse sistema é ativado por algo que não nos traz de fato um perigo, mas é muito mais uma preocupação, um medo nosso. Às vezes a gente está catastrofizando, a gente está imaginando que a situação vai ser muito maior do que ela realmente é. Então é importante parar, né, e avaliar o nosso pensamento, o que a gente está pensando quando a gente sente aquela emoçãozinha, aquela angustiazinha, parar para refletir, mas o que eu estou pensando quando eu estou tendo essa sensação desconfortável, ou eu estou tendo uma angústia, uma dorzinha aqui que está me incomodando, o que eu estou pensando? E diante do que eu estou pensando, isso é a realidade, né? Ou isso tem toda essa repercussão que eu estou imaginando? Porque o simples fato de se preocupar não vai resolver. Então, se não, realmente o que eu estou pensando está certo, então vamos buscar a solução, porque o pensamento, só ali ficar ruminando esse tipo de pensamento não vai, de fato, mudar a situação. Então, é importante que a gente saiba que
as coisas são incertas, né? A gente não tem como controlar tudo. E quando as pessoas elas toleram, ou seja, quando elas compreendem as incertezas, elas passam a se preocupar menos. Porque a gente fica se preocupando, tentando diminuir essas incertezas ou tentando imaginar todas as possibilidades para uma situação, todas as consequências de uma situação, quando a gente não tem o controle de tudo. Então, se a certeza é algo impossível de conseguir, a gente consegue se tranquilizar mais com isso. E aí a gente tem que pensar que todas as estratégias que a gente usa para reduzir o nível de ansiedade, ele não está buscando alcançar essas certezas. Então, eu vou conseguir reduzir a minha ansiedade quando eu tiver todas as certezas, porque aí eu posso relaxar. Só que isso nunca vai chegar. Então, a ideia não é alcançar essas certezas, mas aceitar que as incertezas elas fazem parte, né, da nossa vida, fazem parte dos processos. E aí algumas atividades também são importantes e interessantes para o manejo da ansiedade, como, por exemplo, a prática de atividades físicas de uma maneira rotineira, né? Então, é importante as amizades, né? Ter a possibilidade de conversar com alguém, de expressar o que está sentindo, né? Muitas vezes também o próprio aconselhamento pastoral, né? Ter esse espaço de poder desabafar, isso é importante. Estar em atividades, né? Com outras pessoas, momentos prazerosos. E como a gente, né, pode ver também que a terapia cognitivo-comportamental usa bastante, são algumas técnicas de relaxamento. Então, a gente tem, por exemplo, relaxamento muscular progressivo, onde a gente vai pegando grupos musculares, né, e vai fazendo uma contração desses grupos musculares e depois o relaxamento delas. A respiração diafragmática, por exemplo, também é uma maneira de lidar com esses sintomas desconfortáveis de ansiedade, lembrando sempre que o fundamental é buscar a ajuda médica, o acompanhamento terapêutico, porque qualquer estratégia dessas usada isoladamente, elas podem contribuir, né, naquele momento ali, mas é um processo, né, que precisa ser acompanhado, que precisa ser individualizado. E, né, muito importante também é aquilo que a própria palavra, né, de Deus traz para a gente, que a Márcia falou ali, deixa eu só pegar meu papelzinho aqui, que já orienta, né, a gente ali em Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma. E além de dizer que é para a gente não andar ansioso por coisa alguma, diz que, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, a gente tem, né, essa força, esse auxílio de saber que tem alguém que está no controle. E isso já se torna fundamental, né, nesse processo. E então a gente tem também essa estratégia, né, digamos assim, já colocada, né, na palavra para a gente, que a gente, em tudo, né, pela oração e súplicas e com ações de graças, a gente apresente os nossos pedidos a Deus. E agora, né, para, de alguma maneira, contribuir também com vocês, para que vocês, em outros momentos, possam se utilizar de alguma ferramenta, eu queria convidá-las para fazer uma técnica de respiração.
Acho que está todo mundo sentado, né? Mas se tiver alguém deitada também não tem problema, tá? Dá para fazer, só tentem ficar sentados de uma maneira confortável para vocês. O ideal é estar com uma boa postura, né? Encostando aí no encosto da cadeira, mas de uma maneira confortável. Aí a gente vai fazer da seguinte forma, tá? A gente vai prestar atenção na respiração, mas no abdômen, porque a gente tem a tendência de fazer aquela respiração mais curtinha, bem característica até de crises de ansiedade, aqui em cima, aquela respiração ofegante. Então, para baixar esse estado de ansiedade, esses níveis de ansiedade, a gente respirar, né, de uma maneira mais correta também pode auxiliar. Então, prestar atenção para puxar o ar e observar a expansão do abdômen, tá? Então, eu vou fazer uma vez e depois a gente faz junto. Então, vai inspirar. O ideal é inspirar pelo nariz, mas quem tem alguma dificuldade de inspirar pelo nariz, faz da maneira que for confortável. Inspira pela boca, de uma forma lenta, né? A gente vai inspirar, contando até 4. Então, 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2. E solta lentamente. 1, 2, 3, 4. Entenderam, mais ou menos? A gente pode fazer junto? Vamos lá. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2. Solta. 1, 2, 3, 4. Inspira. Solta. Conseguiram sentir mais embaixo, mais no abdômen, a respiração? Vamos fazer mais uma vez. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2. Inspira. Solta. 1, 2, 3, 4. Ok? Alguém quer falar como foi? Alguém não Muito conseguiu bom. fazer? Eu Fico fiz. com vontade de dormir. Muito bom. Raquel, fiquei com vontade de dormir. Acorda, Denise. Alguém não conseguiu fazer? Alguém teve dificuldade para fazer? Às vezes pode ser difícil. Não, foi muito bom, eu fiz. Então, para aperfeiçoar isso, porque qualquer estratégia que a gente aprende, né, nesse sentido de manejo da ansiedade, é importante que a gente repita, que a gente treine essa prática para quando a gente precisar, porque aqui no momento, a princípio, a gente está num estado tranquilo, a gente não está com nível de ansiedade maior, mas a gente faz o treinamento no momento que a gente está mais tranquilo, para que quando a gente esteja vivenciando, né, caso a gente passe por um momento de uma ansiedade maior, que esteja trazendo um nível de desconforto, com reações fisiológicas, a gente consiga se utilizar dessa ferramenta, tá? Quem, por exemplo, achou difícil inspirar 4, segurar 2 e ir soltando devagar, nem sempre é fácil, às vezes já é muito tempo inspirando, muito tempo segurando, soltando, pode reduzir, pode tentar começar fazendo com 3 segundos de inspiração, segura 2, solta 3 e vai tentando aumentar. Quanto mais tempo aumentar, a sensação de relaxamento é maior, tá bom? Então, essa é uma, né, das ferramentas utilizadas aí para o manejo da ansiedade. Caso alguém, né, esteja vivenciando algum momento, né, de ansiedade num grau mais elevado, como a gente falou, de estar experimentando alguns sintomas físicos, de estar com uma preocupação excessiva por muito tempo,
de estar tendo, né, dificuldades no sono, isso tudo, né, todos esses fatores aí associados por muito tempo, é importante procurar ajuda, né? E algumas vezes as pessoas, né, que passam por algum momento assim, onde sente mais esses sintomas físicos, muitas vezes é difícil da gente fazer aquilo que eu falei de avaliar o nosso pensamento, porque ali na hora a gente está realmente sentindo que o nosso coração está acelerado demais, a gente fica pensando que está correndo um risco ali de vida. Então, nesse momento, a gente pode se utilizar dessa técnica da respiração, por exemplo, e a gente precisa ter em mente que essa é uma curva, né, que sobe da ansiedade e que vai descer, né? O que é importante, então, também fundamental, é que a gente tenha ali uma noção do nosso quadro de saúde e saiba, né? Então, a gente se certifique de que a gente não tem outras doenças associadas que possam estar trazendo esses sintomas, como a taquicardia, como a sudorese, para que no momento que a gente sinta, a gente tenha tranquilidade de que a gente não está tendo um risco ali de vida. A gente está passando por uma crise de ansiedade, ela vai subir, mas ela vai descer. Tá bom? Então, isso que eu tinha para compartilhar aqui com vocês hoje, agradeço. Raquel, Oi, deixa eu te achar. Quando eu estou ansiosa, eu faço já essa técnica de respiração, mas só que eu seguro 10 tempos. Pode ser? Pode, então, você já está super profissional, né? É um pouco mais difícil. Então, normalmente a gente começa com menos segundos, Sim. porque é um pouco difícil, né? A gente inspirar sentindo a expansão do abdômen, a gente muitas vezes fica limitado. Então, a gente vai tentando 1, 2, 3, às vezes 4 já é muito, para você sentir a expansão ali do abdômen, segurar 2 e soltar devagar, você já está... Né? Então, a ideia realmente é ir treinando e fazendo, aí como você falou, já consegue alcançar... Dá muito certo, sim. Dá muito certo. Eu fico... tá vendo sua experiência. A minha ansiedade baixa rapidinho, sabia? Isso. Muito Essas bom. técnicas, né, elas são técnicas cientificamente estudadas, então tem todo, né, tem todo um estudo por trás delas. Leia, também quer compartilhar. Eu sempre penso que eu não sei contar 1, 2, 3, 4. E a Nádia fala 10, eu não me assustei. Eu confesso que 10 eu também não cheguei a esse nível, ainda não estou, não. Vou colar com a Nádia. Tem que cantar soprano, minha filha, tem que segurar. Então, nós queremos agradecer a Raquel. Muito obrigada, Raquel, por estar conosco, por esse tempo, por essa palavra de reflexão. E que Deus continue abençoando a sua vida.